bem-vindos para a nossa aula de letra hipotecária, ou ainda LH, como é comumente chamada. Um título que é muito raro a gente ver hoje em dia, mas continua no seu edital, então a gente vai falar sobre ele. É muito raro a gente ver hoje letra hipotecária, porque a gente quase não se tem mais hipoteca. Então, como não se tem praticamente mais hipoteca, é raríssimo a gente ver letra hipotecária. Vamos entender como ela funciona. Bem, imagina que a gente tem um belo casal que quer adquirir um imóvel e esse imóvel custa seis dinheirinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. O nosso casal, ele tem 2 dinheirinhos somente. O que ele vai fazer? Ele vai lá no banco e dizer ao banco, me ajuda aí, financia aí para mim, eu preciso de uma ajuda para adquirir aqui esse imóvel. Aí o banco vai lá e financia esse imóvel, financia ali por 30 anos, né, 360 meses, e esse imóvel vai ser dado de garantia para essa instituição financeira. Bem, essa garantia que a gente vai chegar ali na letra hipotecária ou ainda numa letra de crédito imobiliário, por exemplo. Vamos lá, vamos entender isso. Quando esse imóvel é dado como garantia, se essa garantia for uma hipoteca, dessa hipoteca pode nascer uma letra hipotecária. Se essa garantia for uma alienação fiduciária dessa garantia pode nascer, por exemplo, a LCI, né? A LCI. Vamos entender como é que funciona. Primeiro é o seguinte, quando é dado esse imóvel como garantia, vamos supor aqui como hipoteca e a gente já vai descobrir como é que funciona. Mas quando é dado esse imóvel como hipoteca, o que vai acontecer? Esse valor que o banco ficou desfalcado quando ele emprestou aqui esses 4 dinheirinhos, esses 400 mil reais, o banco vai ficar desfalcado desse dinheiro. Ele pode pegar esse valor e transformar em títulos. Nesse caso, uma letra hipotecária. Agora que você entendeu como nasce a letra hipotecária, vamos descobrir a diferença de uma hipoteca para uma alienação fiduciária. Primeiro, com a hipoteca, que é a base para essa nossa aula, né? Ela é utilizada lá em letra hipotecária. O devedor, ou seja, quem adquiriu o financiamento, nesse caso, né? Quem pediu o valor emprestado e ficou devendo, o devedor ou hipotecante, oferece um imóvel como garantia, tudo bem até aí, para um empréstimo ou um financiamento. O imóvel permanece registrado em nome do devedor, ou seja, o devedor vai continuar ali com a propriedade do imóvel. Que mais? O que significa que ele mantém a propriedade legal do imóvel. Ou seja, na hipoteca, o imóvel e a posse são do devedor. O imóvel está registrado no nome do devedor e ele está ali usufruindo, ou seja, ele tem a propriedade e ele também tem a posse do imóvel. Isso é uma hipoteca. No caso de alienação fiduciária, que a gente utiliza, que as instituições financeiras utilizam para emitir LCI, por exemplo, vamos entender como ela funciona. Na alienação fiduciária, o devedor, ou seja, o fiduciante, ele transfere a propriedade do imóvel para o credor. Ele vai transferir a propriedade lá para a instituição financeira, como garantia de um empréstimo ou de um financiamento. Essa transferência é condicional e resolúvel, ou seja, a propriedade volta automaticamente ao devedor quando a dívida é quitada. Então, na alienação fiduciária, o que acontece? Quando você adquire um empréstimo ou um financiamento com alienação fiduciária, o imóvel ele fica registrado, ele passa a estar registrado no nome lá do credor, de quem emprestou o dinheiro. Então, nesse caso, a propriedade do imóvel é de quem te emprestou o dinheiro. Já a posse, o uso, é de quem pediu o dinheiro emprestado, o recurso emprestado. Ou seja, na alienação fiduciária, o imóvel é do credor e a posse, o uso, é do devedor. Então, se temos ali uma operação de crédito que foi utilizada como garantia a uma hipoteca, daqui pode nascer uma letra hipotecária. A letra hipotecária ela terá lastro numa hipoteca. Então, tá aqui as características, né? Letra hipotecária são títulos de captação de recursos emitidos por instituições financeiras e garantidos em sua carteira de crédito hipotecário. Quais são as características? Bem, o emissor vai ser uma instituição financeira que atue com operações imobiliárias. Então, bancos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica,
A associação de poupança e empréstimo também podem fazer, justamente porque a poupança, quando você capta através de poupança, existe uma exigibilidade de destinar parte do recurso lá para o crédito imobiliário. Além disso, sociedades de crédito imobiliário e companhias hipotecárias podem emitir letra hipotecária. Quem mais? A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. O prazo e o valor máximo para emissão. Bem, o prazo e o valor máximo, eles não podem exceder a carteira de financiamento. Por exemplo, uma instituição financeira tem uma carteira hipotecária ali de 1 milhão. Bem, ela pode emitir letra hipotecária até 1 milhão. O prazo dessas operações é de no máximo 30 anos. Bem, as letras hipotecárias não podem ter um prazo superior a 30 anos. Então, o prazo e o valor não podem exceder a carteira de financiamento. Ainda temos garantia, terá no caso a garantia real, né, a hipoteca, e também tem o FGC até R$250 mil. E temos ali a tributação. A tributação, como todos os outros títulos que são ligados ao agro ou imóvel, são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tá? Isento de IR para a pessoa física sobre o ganho de capital, assim como todos os títulos ligados a imóvel ou agro são, tá? Então, pessoa física, isento de IR. Maravilha, então, vamos para uma questão de prova bem fácil, bem rápido, bem leve, bem soltinho, diz o seguinte. O cliente lhe pergunta sobre uma opção de investimento com benefício fiscal. Quando ele fala benefício fiscal, ele está falando de isenção de imposto de renda e que tenha garantia do FGC, que tenha cobertura do FGC. Você deve indicar CDB? Não, CDB tem o FGC, mas não tem benefício fiscal. Então, bora cortar o CDB daqui? Opa, vermelho está aqui. CDB não é. RDB, não, o RDB ele tem o FGC, mas ele não tem um benefício fiscal, então não é o FGC. Debenture, não, o debenture não tem benefício fiscal e não tem FGC. A debenture incentivada teria o benefício fiscal, né? Mas aqui trouxe somente como debenture. A nossa resposta é letra hipotecária, que é justamente o tema dessa aula. Letra B de letra hipotecária é você. Muito bom, nos vemos na próxima aula, até lá.